Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás, não, não. Tu
Ok? Graça e paz. Amém? Bem-vindos. Que bom chegar na sua casa nessa noite para a gente compartilhar da palavra de Deus. Que bom que vocês estão aqui na casa do Senhor, no templo, para a gente celebrar mais um dia de gratidão a Deus. Lucas capítulo 22. Hoje é dia que celebraremos a renovação da nossa aliança com Deus. É bênção, sempre é bênção quando participamos do memorial da ceia, que é uma renovação de aliança do nosso pacto com Deus. Lucas 22, a partir do verso 7, lemos assim: Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazia os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Que Deus abençoe esta palavra. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra, ela é maravilhosa, a tua palavra nos dá sabedoria, a tua palavra nós encontramos direção, conforto, a tua palavra nós encontramos inspiração para o nosso dia a dia. Na tua palavra nós encontramos como enfrentar cada dia, como enfrentarmos dia a dia as circunstâncias, as adversidades. Na tua palavra nós encontramos o teu Espírito Santo, Espírito de poder, Espírito que nos dá unção, Espírito que nos dá entendimento, compreensão para vivermos cada momento, este momento difícil. Pai, quero suplicar por aqueles que estão ocupados, que estão trabalhando, ó Deus, ainda no combate ao Covid. Queremos suplicar a tua bênção, porque muitos estão enfermos emocionalmente. Mas também queremos suplicar, clamar ao Senhor por aqueles que estão enfermos. Quantos irmãos, quantas irmãs enfermos que carecem da tua graça. Pedimos pelo Marcelo, que o Senhor venha com graça e misericórdia sobre a vida dele, sobre a Lúcia,
sobre a sua família, ó Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor venha com graça e bondade. Pai, sobre outros que sabemos que precisam da tua graça. O Alain, que passou por aquele acidente, te agradecemos porque pela cirurgia já passou, está bem. Te louvamos, Pai. Te louvamos por aqueles que têm tido tantas vitórias no Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor não apenas visite a cada um de nós que aqui estamos, mas visite teu povo que está nas casas, assistindo pela internet, que esse culto seja uma bênção na vida de cada um, que a tua mão seja estendida a cada coração e nós possamos ver, ó Deus, a ação poderosa do teu Espírito Santo na vida de cada pessoa. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos falar com o Senhor, podemos ir à tua presença, podemos colocar nossos pedidos no teu altar. Também lembramos o Abi, com aquele problema da perna fraturada, mais um tempo ainda sem poder pisar, ó Deus, que o Senhor venha com intervenção. Nós já vimos milagres do Senhor em outros irmãos nossos fazendo esse milagre. Faça isso também na vida do Abi, da Elisama, que o Senhor abençoe. Toma eles em tuas mãos, guarda e fala conosco nesta noite, ó Deus, através dos cânticos. Abençoa a equipe de adoração, abençoa, Senhor, dá a eles a unção do teu Espírito, dá a tua unção também, a palavra que o Senhor tem para falar ao nosso coração nessa noite. Nós oramos com gratidão no doce e precioso nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Vamos lá. A graça e paz, igreja, graça e paz, pessoal que está nos assistindo pela internet. Eu peço para vocês ficarem de pé, aos que estão aqui, aos que também quiserem ficar, né, de pé em casa, para louvar o Senhor junto conosco. Essa primeira canção, Quando o Mundo Cai ao Meu Redor, eu acho ela muito importante para esse momento, em que tantas pessoas estão perdendo, né, seus entes queridos, tantas dificuldades financeiras, perdendo emprego, mas nós sabemos em quem confiar. Então vamos lá.
seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Pode sentar, queridos. Pois é, numa sociedade que está em decadência, precisamos estar seguros nas mãos desse grande Deus, desse maravilhoso Deus. Gente, é o seguinte, na sexta-feira o irmão Ezequias, ele vai levar todo o material que nós temos aqui, já algumas outras coisas também já foram doadas lá para os refugiados. E é uma necessidade muito grande, com a pandemia a coisa parou, né? A Cristolândia também, e logo nós vamos socorrer a Cristolândia. Talvez o Recanto dos Avós também precise da gente, então a gente vai ter que fazer uns remanejamentos aí, alcançar esse nosso povo, né? Porque com a pandemia muita coisa foi parando e nós como igreja temos essa responsabilidade de estar ajudando os refugiados e ajudar o Cristolândia, ajudar o Recanto dos Avós, que aqueles velhinhos precisam de cuidado, tá? Então nós vamos vendo isso daí, essa semana de aqui, é sexta-feira, né? Quinta-feira ele vai carregar o caminhão e na sexta-feira estará levando. Foi um pedido lá do pessoal, porque a coisa lá está complicada e não pode fechar, nós não podemos deixar fechar, porque é uma forma que temos de levar a palavra de Deus a esses que estão refugiados aqui no Brasil, tá? São pessoas sem pátria, sem esperança, e a gente pode levar um pouco de esperança para eles. Então, se você tem alguma coisa para doar, fala com o Ezequias, ele vai estar levando para lá, tá? Sábado, precisamos de um grupo aqui bacana para a gente estar fazendo uma geral, né? Precisamos dar uma geralzinha no templo, porque parece que vai começar a normalizar, vão abrir um pouco mais de espaço para a gente, não vamos só limitar a 60, talvez daqui um pouco, né, Júnior? Parece que se a fase mudar, né, a gente está chegando na amarela, daqui um pouco capaz de abrir um pouco mais, e a gente vai notificando isso daí, tá bom? Coloque na sua lista de oração, orar pelo irmão Adelécio. O irmão Adelécio vai passar por uma cirurgia no dia 18, né? Acho que é dia 18, é isso mesmo. Orem por ele para que Deus possa colocar a mão, dirigir a mão dos médicos e ser assim abençoado também nessa cirurgia, tá? Lembrar do Alain? Alain caiu de moto, fraturou o cotovelo, mas já está bem, está recuperando. O Abi teve um acidente, quebrou a perna e não pode, 4 meses, né? 4 meses que ele tem que ficar sem poder colocar o pé no chão. Faltam mais 2 semanas, conversei com ele essa semana, mais 2 semanas para ele poder voltar a pisar. E ele me disse assim, eu não perco um culto, tá? Eu assisto todos os cultos. Que legal, né? Então, Abi, um abração aí para você. Marcelo, o nosso amigo Marcelo teve problema com o Covid e está tendo umas sequelas assim bem cruéis. Então eu peço que vocês coloquem essas pessoas na sua lista de oração e a gente esteja lembrando deles e clamando por uma ação de Deus na vida de cada um. Amém? Também agradecemos, como igreja, agradecemos a fidelidade dos irmãos com os dízimos, com as ofertas. Tem sido a maneira como a gente tem podido manter toda a nossa estrutura, tá bom?
É isso aí. Mais alguma coisa? Algum outro aviso? Alguém? Tem algum aviso, Júnior? Ah, tá. Tem sim, Júnior. Tem. Gente, nós estamos vendo para fazer as máscaras com o logo da igreja, tá? Então, logo, logo a gente vai ter isso daí, essa informação para você. A gente vai usar máscara com o logotipo da igreja. Vai ser muito legal a gente ir para todo lugar. Essa daqui, Jesus Cristo, onde eu vou com ela, pessoal, eu quero uma dessa. Talvez a gente possa fazer uma dessas com o logo da igreja, né? E dar assim para as pessoas. Que Deus abençoe. A minha oração é que Deus fale ao seu coração nessa noite. Que Deus esteja falando ao seu coração nessa noite. Quando o mundo cai ao seu redor, quando as coisas estão caindo ao seu redor, não esqueça, Ele segura a tua mão. Ele segura a minha mão. Ele não nos abandona. Amém? Que Deus nos abençoe. Deus vai falar ao seu coração nessa noite. Eu tenho certeza disso. Abra o seu coração. Não permita que nada venha atrapalhar a voz do Senhor para você nessa noite. Vamos lá. Mais música. Música faz bem para o coração. Né? Muito bem. A música prepara a gente para tantas coisas boas. Ela eleva a nossa alma. Ela fala, Deus fala com a gente. Abre o coração, deixa Deus falar contigo. Continuando, né, esse embalo, né, de confiança no Senhor. O Senhor é o caminho no deserto e Ele é um Deus de promessa. Ele nunca vai nos abandonar. Eu sei que cada um de nós aqui está atravessando por alguma luta, por algum conflito, mas sabemos em quem confiamos. Amém? Então ficamos de pé, reverenciar o Senhor. Operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei.
Senhor, viemos ofertar, Senhor, a nossa vida, colocar no altar os nossos problemas, os nossos pecados. Pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, por muitas vezes não compreender, Pai, Teu caminho, lutarmos contra Ti, mas que Sua vontade estabeleça em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos. Que bênção. Bênção. Ô, danadinha, você apagou? Não era para apagar. Não era para apagar, né? Bom, daqui a pouco nós vamos celebrar o memorial da ceia. E ceia significa renovação de aliança com Deus. Nós vamos renovar nossa aliança com Deus. Os bichinhos estão aqui de volta, né? E o importante é refletirmos a ceia, o importante é refletirmos sobre nossa natureza e as lutas que enfrentamos para ter uma vida de santificação. Queridos, só teremos vitórias quando olhamos para a graça. Repito, só teremos vitórias quando olhamos para a graça. E eu queria compartilhar com vocês o que Deus falou comigo essa semana, vendo algumas coisas acontecer na nossa sociedade. E aí eu
pedi a Deus sabedoria e o texto para que eu pudesse compartilhar com vocês. E Deus me deu o texto de Isaías, capítulo 57. Eu, quando li esse texto, falei, cara, mas isso daqui é hoje. É um texto que está acontecendo com os nossos dias, na nossa vida, comigo, com você. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 57. Aqui não é seu lugar. Capítulo 57. Não vou ler todo ele. Você vai deixar sua Bíblia aberta. Eu vou citando cada tópico, eu vou citando um verso, e você vai acompanhar essa leitura, tá? Vamos tomar uma aguinha, porque senão daqui a pouco... Gravem isso. Eu ouvi essa expressão, gravei, escrevi, e ela é mais ou menos assim. Uma ação passada, muitas vezes vira um ato. Este ato praticado, diversas vezes vira um hábito. Por sua vez, o hábito praticado, muitas vezes, vira um vício. E um vício praticado, muitas vezes, vira a minha natureza. Vou repetir. Uma ação passada, muitas vezes, vira um ato. E esse ato, praticado diversas vezes, vira um hábito. Por sua vez, o hábito praticado, muitas vezes, vira um vício. E um vício praticado, muitas vezes, vira minha natureza. Cruel, né, Lúcio? Mas essa é a realidade. Às vezes nós praticamos algumas coisas e vamos nos acostumando com aquilo ali e não vamos percebendo o que vai acontecendo. Por que eu queria compartilhar com vocês esse texto? Essa semana, eu creio que vocês olharam o noticiário, eu fiquei chocado. Inclusive hoje estava lendo do Ministério da Flor de Lis. Ela tinha um ministério com mais de 5.000 pessoas frequentando os cultos, e hoje está reduzido a 30, 40 pessoas, porque as pessoas entraram no descrédito. Uma pessoa que tinha multidões e de repente, e pensar que ela representava as igrejas, se apresentava nas igrejas, movia os corações, porém o tipo de vida que está sendo revelado mostra os desvios, mostra essa questão séria de uma decadência de uma sociedade. Uma pessoa que se deixou seduzir pelo glamour, uma pessoa que se deixou seduzir pela vaidade, e as coisas foram tomando conta dela e foi se perdendo. Veja, aquilo que eu falei, é um ato passado que vai se tornando e vai virando, e daqui a um pouco encontra um vício e vira a própria natureza. E nós encontramos os desvios no capítulo 57 de Isaías. Esse capítulo aborda a decadência da integridade. Esse capítulo aborda o prazer de correr para o mal. Esse capítulo aborda sobre a estupidez de um povo que vira as costas para Deus e vai buscar outros deuses. E passa a fazer aquilo que dá na telha. Nós queremos fazer isso mesmo, e problema de vocês. E é interessante que esse capítulo 57, ele provavelmente foi escrito durante o período do reinado de Manassés. E se você quer ler um pouco sobre a história de Manassés, um rei perverso, um rei que fazia coisas absurdas, um rei que sacrificou seus próprios filhos. A Bíblia diz que derramou tanto sangue no seu período de reinado, que era de norte a sul, de leste a oeste. Uma coisa absurda, Fernando. E é nesse período.
Vamos lá, então vamos ao capítulo 57, eu quero que você acompanhe. Veja no verso 1 e 2, tá? Eliane já colocou aqui para a gente, vai ser até melhor. O justo perece e ninguém pondera sobre isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. 2. Aqueles que andam retamente entrarão na paz e acharão descanso da morte. E aí nós encontramos promessas gloriosas são concedidas àqueles que vivem debaixo da direção de Deus. Espera aí, pastor, espera aí, você está falando promessa gloriosa para quem vive debaixo da mão de Deus, está falando de morte? É isso mesmo, Deus está livrando. Os justos naquela época estavam perecendo, estavam morrendo, e o povo, a liderança não entendia esse trágico momento. Eles estavam vendo os justos morrendo, sendo sacrificados. E alguns comentaristas dizem que provavelmente Isaías tenha sido um deles no final do reinado de Manassés. E é interessante que 2 palavras aparecem nesse texto. Há 2 palavrinhas que aparecem nesse texto aí: perece e retirados. E essas 2 palavras denotam violência e é indicativo do fato de serem removidos por uma morte prematura. Deus está falando assim: olha, está vendo? Os justos, os santos, aqueles que me servem, aqueles que me amam, aqueles que têm a vida por mim, eles estão sendo tirados prematuramente, eles estão sendo tirados desta vida. Eram homens e mulheres de misericórdia, pessoas cheias de misericórdia, e se entende por homens e mulheres gentis de coração e de coração terno. Para os que negam a graça divina, isso não tem valor. Gente com coração misericordioso, gente com coração terno, para as pessoas que não entendem a graça de Deus, isso não tem valor. Isaías diz nesse texto ainda: considere, ele está falando para aquela gente, considere, pare, pense um pouquinho, considere. Eu estou dizendo, meus irmãos, minhas irmãs, considere esse tempo que você está vivendo, considere esse momento da vida, considere o tempo presente, considere, pense um pouquinho, pense, reflita. Não, é como se Isaías estivesse dizendo para eles: não negligencie o que vocês estão vendo. Não olhem aleatoriamente o que vocês estão vendo. Vocês estão se fastiando, estão comendo, estão enchendo a pança aí, e não estão atentando para o alerta das mensagens do Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse tempo é a mesma coisa. Quantas mensagens, como Deus tem falado, como Deus tem mostrado, quantas pessoas Deus tem levantado e trazido mensagens poderosas para a gente, para que a gente reflita o tempo que estamos vivendo. Não esqueçamos as palavras de Jesus. Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Atentem, estejam alertas, estejam percebendo o que está acontecendo ao seu redor. Considerem. Mas aquelas pessoas, aonde elas estavam focadas? Eles queriam ouvir apenas aquelas pessoas que traziam palavras que agradavam o espírito deles. Gente, é isso que eu tenho ouvido. Tenho ouvido muito isso daí. Muita gente quer ouvir palavras daqueles que dizem assim, que coisa que vai agradar. Isso é bom para mim. Vem aqui que você vai ser curado, vem aqui, faça isso, que você vai ter prosperidade. Eu não estou pregando isso não, estou pregando para você voltar-se para Deus e ficar firmado na palavra de Deus. Porque senão você vai mergulhar em vício. E hoje tem muitas mensagens que estão sendo trazidas, mas mensagens que... Eu fiquei pensando, 5.000 pessoas que tinham nas igrejas dessa mulher, agora estão tudo largados aí pelo dia a dia, pelo mundo. 5.000. 5.000 pessoas que ficaram desiludidos. 5.000 pessoas que ouviram uma mensagem, acreditaram, e hoje estão vendo o quê?
Por que não atentaram para a palavra de Deus? O tempo é igual. Vivemos a decadência de uma sociedade. Como era a decadência da sociedade de Israel? Desviar-se de Deus, sabe para onde leva? Imoralidade e corrupção do homem. Veja o verso 3, 4, 5, 6. Veja lá, aí ele vai colocar aí. Olha lá. Mas vocês aproximem-se. Isaías está dizendo, venham para cá, venham ouvir. Vocês filhos de adivinhos, vocês prole de adúlteros e prostitutas, de quem vocês estão zombando, de quem fazem pouco caso, e para quem mostram a língua, olha que absurdo! Não são vocês uma ninhada de rebeldes, uma prole de mentirosos? Vocês ardem de desejo entre os carvalhos e debaixo de toda árvore frondosa. Vocês sacrificam seus filhos nos vales e debaixo dos penhascos salientes. Os ídolos entre as pedras lisas dos vales são a sua porção, são a sua parte. Isso mesmo, para eles você derramou ofertas de bebida e apresentou ofertas de cereal. Poderia eu contentar-me com isso? Olha que coragem do profeta se levantar naquela sociedade e mostrar isso. O que a insubmissão causou no povo de Israel? Pecados, pecado de infidelidade. Aí não é seu lugar, meu, faz favor. Pecado de infidelidade, arrogância, bebedice, apostasia, adultério, e foi daí por diante. Será que isso era só naquele tempo para o povo de Israel? Como é que nós vemos isso hoje? Aí fala, na minha versão diz agoureira. Agoureira, mas eles gostavam de ouvir os agoureiros. Os agoureiros são aqueles que prevê desgraça e anunciam notícias péssimas. São os agoureiros. E aquela gente zombavam daqueles que haviam firmado fidelidade ao Senhor. Eles mostravam a língua, para vocês que gostam do Senhor, para vocês que servem ao Senhor, mostravam a língua. Que absurdo, gente! Do que eles estavam sendo acusados? Do que eles estavam sendo acusados? De escarnecer de Deus e da sua palavra. Pecado é fazer aquilo que Deus não quer. Pecado é fazer aquilo que Deus não quer. E a acusação ao povo de Israel era o pecado, porque estavam fazendo aquilo que Deus não queria. Por sua vez, graça é ficar simpático, agradável aos preceitos de Deus. Em Atos 3,14, diz assim, vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino. Era lá no Pentecostes. Vocês pediram publicamente, negaram publicamente. Queridos, será que a gente não tem negado a Jesus? Será que a gente não tem perdido oportunidades de mostrar Jesus nessa sociedade? E a gente, em vez de mostrá-lo, que há esperança, que é um Deus de milagres, que é um Deus de promessa, que é um Deus que age na nossa vida, será que a gente não tem se omitido? É interessante que você vai vendo esse texto de 3 a 6, trocaram a adoração a Deus pela adoração de árvores. Árvores dedicadas ao Deus da fertilidade. Árvores onde se praticava orgia sexual, bacanal. Árvores onde eles sacrificavam os filhos. O profeta Ezequiel, ele fala sobre esse assunto, ele diz assim,
quando eu os trouxe para a terra, dizendo, Deus usando o profeta para falar, e Deus dizendo, quando eu os trouxe para a terra que havia jurado dar-lhes, bastava que vissem um monte alto e uma árvore frondosa, ali vocês corriam para oferecer sacrifícios, faziam ofertas que provocavam a minha ira, apresentavam incenso aromático, derramavam as suas ofertas de bebida. O profeta acusa. Será que é diferente os dias que estamos vivendo? Será que nós somos dias melhores ou estamos repetindo a mesma história? Deus está nos chamando para uma verdadeira adoração. Uma outra coisa problemática nesse povo de Israel era em relação aos rituais religiosos. Às vezes nós praticamos apenas, somos ritualistas na religiosidade. E quero dizer para você, rituais religiosos não proporcionam bênção. Tem gente que acha, se eu fizer esse ritual, se eu for lá na igreja domingo de manhã, de tarde, há poucos dias eu ouvi assim, se você vier na igreja 3 vezes na semana, você vai ver as coisas acontecerem diferente na tua vida. Você vai ter prosperidade, os milagres vão acontecer. É como eu já disse aqui, milagres não aumentam a fé. Milagres não acrescentam fé, porque se milagres acrescentassem fé, o povo de Israel seria o povo mais fervoroso do mundo. Só a saída do Egito e a experiência da saída do Egito e o caminho pelo deserto, os milagres. O que o profeta está fazendo? O profeta está condenando o culto que se praticava nos montes, o culto ao Deus da fertilidade e a descrição do culto imoral da sexualidade. Veja o verso 8. Verso 8, aí o texto é de 7 a 10, tá? Verso 8. O verso 8 diz assim: atrás de suas portas e dos seus batentes, você pôs os seus símbolos pagãos. Ao me abandonar, você descobriu o seu leito. Subiu nele e o deixou escancarado. Fez acordo com aqueles cujas camas você ama e dos quais você contemplou a nudez. Símbolos. Qual era a ordem de Deus ao povo de Israel? Lá em Deuteronômio, capítulo 6, se eu não me engano, verso 9, diz assim: escreve nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Escreve o quê? As leis de Deus. Escreve as minhas leis. Escreve as minhas leis para que você bata os olhos e você possa vê-las. Para que você não se esqueça. Para que você possa lembrar que eu sou o Deus que tirei você da escravidão. Que eu sou o Deus que transformei a tua vida. E o que esse povo de Israel fez no tempo de Isaías? Tirou isso daí e colocaram símbolos da orgia sexual. Colocou outras coisas. E começou a ter o culto dos ídolos nos lares. E aquilo começou a ser uma praga na vida daquela gente. Memoriais aos ídolos. O fracasso do passado não trouxe ensinamento aos israelitas. Deveriam ter aprendido. Porque a história do povo de Israel mostra que sempre que se desviaram do Senhor, houve consequências sérias. Mas não aprenderam. Não aprenderam. As nossas experiências que já temos vivido com o Senhor, têm nos trazido aprendizado? O que você tem guardado atrás das portas da tua vida? Às vezes nós guardamos algumas coisas. É interessante que tem uma expressão aí, ao me abandonar. Ao me abandonar. Verso 8 diz, ao me abandonar. Queridos, quando um povo se esquece de Deus,
Os memoriais da sua apostasia serão encontrados em todas as partes da sua habitação. Ao me abandonar, olha que expressão. Quando você abandona o Senhor, pastor, mas eu nunca abandonei o Senhor. Não? Quando você deixa de orar, de ler a Bíblia, de ter comunhão com os irmãos, de ser testemunha viva da palavra, você não está abandonando? Quando Deus está dizendo assim, olha, eu quero agir na tua vida dessa maneira, mas você diz assim, eu vou agir da minha maneira, você não está abandonando? Ao me abandonar, quando um povo se esquece de Deus, os memoriais da sua apostasia serão encontrados em todas as partes da sua habitação. Eu olho para o nosso Brasil e vejo isso. Um povo que tem se esquecido de Deus, tem abandonado. Eu temo a Deus, mas eu sirvo também ao diabo. Eu conheço Deus, mas você serve a Deus? Tem relação com Deus, tem um relacionamento com Deus, tem intimidade com Deus. Sabe o que acontece quando abandonamos o Senhor? O pecado frutifica em nossa vida. Foi o que estava acontecendo com aquele povo. Eles abandonaram o Senhor e o pecado foi crescendo, tomando uma consequência enorme. Você já parou para pensar, meu irmão? Minha irmã, você já parou para pensar nas consequências do afastamento de Deus? Você já parou para pensar nisso? Eu vou citar só 3 coisas. Medo. Primeira coisa é medo. Medo. Ouvi tua voz lá no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Quem disse isso? Esaú? Adão? Não é? Eu ouvi a tua voz, fiquei com medo. Por quê? Porque se afastou de Deus. Se afastou do propósito de Deus para a vida dele. Se afastou do objetivo que Deus tinha para a vida dele. Se afastou do plano que Deus tinha para a vida do homem. Se afastou. O medo leva você a falsificar. Falsificar suas ideias. Falsificar a sua palavra. Falsificar a sua própria vida. Adão, por causa do pecado, se tornou parecido com aquilo que ele fez. E você e eu, por causa do pecado, nos tornamos parecidos com aquilo que a gente faz. Maluco isso, não é? Mas o pecado torna a gente parecido com aquilo que a gente faz. Cruel isso, mas essa é a realidade. A segunda coisa do afastamento de Deus, consequência do afastamento de Deus, frustração. Davi disse, enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava, tanto gemer. Enquanto aquele povo estava escondendo do Senhor, a sua vida, estavam gemendo, estavam sofrendo, estavam passando momentos difíceis. Enquanto eu e você ficamos aí escondendo de Deus, e Ele sabe, mas Deus sabe, mas Deus quer que você compartilhe com Ele. Eu fiquei pensando outro dia no nosso bem amigo Adão. Se Adão tivesse chegado para Deus e dito, Deus, olha, pisei na bola, estraguei o projeto do Senhor. Dava a recomeçar? Eu acredito que Deus faria isso.
Mas o que Adão fez? Foi a mulher. Eva, o que você fez? Foi a serpente. Nenhum se tornaram aquilo que ele, parecido com o que ele fez. A terceira coisa, cruel, quando a gente se afasta de Deus, quando a gente começa a viver longe de Deus, medo, frustração, terceira coisa é o fracasso. Fracasso. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. Há muita gente envolvida em rituais religiosos e não enfrentam a realidade da vida. Sabe, hoje se prega muita coisa, mas não se prega sobre pecado. Não se fala da necessidade de arrependimento do homem. Não se fala da necessidade de se voltar para Deus. Hoje se prega muita coisa fazendo que Deus seja a lâmpada de Aladim, um mágico que vem e atende às suas necessidades, porque você... Ô Deus, faz favor, meu. Qual é a tua? Me atende, cara. E se esse Deus não atender, pô, então estou fora. É isso aí. Mas quando eu tenho, como eu disse semana passada, você não abraçou um evangelho, você segue uma pessoa. Você não está seguindo o evangelho, você está seguindo uma pessoa que trouxe o evangelho. Quem me segue? Nós seguimos a Jesus, a pessoa de Jesus. E quem segue a Jesus, talvez a sociedade olhe para Jesus e diz assim, mas ele fracassou. Se a gente olhar do prisma dos grandes pregadores, o ministério de Jesus foi um fracasso. Jesus se focou em pessoas que ele sabia que iam abraçar aquele evangelho e levá-lo ao mundo inteiro. E quando a gente vê corais no mundo inteiro cantando uma música, blessing, bênção, a gente vê o evangelho no mundo todo. Na África, vê aqueles africanos cantando, é um negócio assim que dá um arrepio na gente. A gente vê Deus chegando naquelas vidas, se transformando. Quando a gente vê pessoas lá na Coreia, nos países asiáticos, a gente vê Deus chegando ali e transformando vidas, porque eles seguem uma pessoa, o Deus de milagres, o Deus da promessa, que prometeu Jesus. Dor é o megafone de Deus para você. Pergunto para ti, qual o sinal que Deus está agindo em você? Eu fiz essa pergunta para mim. Clóvis, qual é o sinal que Deus está agindo em você? Você já parou para pensar nisso? Qual é o sinal de Deus agindo em sua vida? Já parou para pensar nisso, gente? Grava essa pergunta. Qual é o sinal de Deus que Deus está agindo em sua vida? Quando eu me sinto péssimo, quando eu estou mal, quando eu estou para baixo, eu dou graças a Deus, eu entendo que Ele está agindo em minha vida. Paulo disse que a tristeza segundo o mundo gera arrependimento que leva à salvação e não ao remorso, mas a tristeza segundo o mundo gera a morte. Ah, estou chateado. Aleluia.
Crente chateado é ótimo. Aqui que a gente diz, pô, eu estou chateado. Meu irmão, minha irmã, é bênção. Crente chateado é prova de que Deus está querendo agir na sua vida. Você crê nisso? Mas sabe o que se prega por aí? Você está chateado? Demônio. Você precisa tirar esse demônio. Você está com problema, é demônio. É espírito do pessimismo. É espírito do péssimo. Sai dele. Jesus amado. Mas a hora que meu irmão, que você, minha irmã, você, meu irmão, vê isso daqui, estou péssimo. Começa a ver, é Deus agindo em sua vida, porque Deus quer que você fique péssimo, para você buscá-lo mais, para você estar na presença dEle, para Ele agir através de você e fazer diferença. Aquele povo, Isaías estava deixando eles péssimo, falando para eles, mostrando para que eles ficassem mal. O orgulho era o impedimento para o arrependimento. O orgulho era o impedimento para pedir ajuda a Deus. Pedir ajuda para Deus não fazia parte do repertório do povo de Israel. Pedir ajuda, render-se a Deus, deverá fazer parte do nosso repertório. Deus, eu estou péssimo, preciso do Senhor. Deus, eu estou mal. Para quê? Retomada do caminho. Então, meu querido e minha querida, quando você disser que está péssimo, dá uma paradinha. Começa a falar com Deus. Porque Ele está querendo agir na tua vida. Ele está querendo mostrar alguma coisa para você e você está com os olhos fechados. A quarta coisa que eu entendi nesse texto, verso 11 a 13, parte A, verso 11 a 13, vamos lá, Helene, é a futilidade. Futilidade é o preço por abandonar o Senhor. Veja lá, verso 11. De quem você teve tanto medo e tremor, a ponto de ser falsa comigo? Aí parece que ele está falando com as mulheres, né? Mas está falando com a nação. Não se lembrar de mim, não ponderar isso em seu coração, não será que há muito estou calado e que você me teme, você não me teme? É interessante que Deus ficou meio calado, né? Quando violamos nossa relação com Deus, estaremos cancelando o privilégio de ter intimidade e comunhão plena com Deus. Vou repetir. Preste atenção nisso. Preste atenção. Quando você viola a sua relação com Deus, você estará cancelando o privilégio de ter intimidade e ter comunhão plena com Deus. E aí o texto, verso 11, está mostrando que Deus ficou calado por algum tempo. Mas daqui um pouco ele toma a iniciativa. Verso 12. Sua retidão e sua justiça exporei, e elas não a beneficiarão. 13, parte A, diz: quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a salve, o vento levará todos eles, um simples sopro os arrebatará. Aí no verso 13, a ideia é que se as pessoas confiam em outros objetos em busca de ajuda, além do braço do Senhor Deus, elas serão deixadas no dia da provação, como com a assistência que puderam prestar.
Veja que aqui ele fala lá, ó, quando você clamar, tá? O vento levará todos eles. A outra versão diz assim, o sopro arrebatará vaidade. Ele está falando da vaidade. O menor sopro de ar detonando toda a instabilidade dos objetos em que confiam. Já dizendo assim, o sopro desses ídolos, meu irmão, o sopro de todas essas coisas que você abraça, um sopro detonará tudo. Quanta gente confiando em coisas, quanta gente confiando na riqueza, quanta gente confiando na luxúria. E as coisas vão, o texto está dizendo, é um sopro que vai embora, um sopro levará embora. Nós cantamos agora há pouco, o Deus de milagres, Deus de promessa. Esse Deus de milagres, esse Deus de promessa não é um sopro, ele permanece. Jesus fala de 2 casas construídas sobre areia e uma sobre a rocha. A casa sobre a areia foi levada pelo vento, mas a casa sobre a rocha permaneceu firme. O sopro arrebatará. As coisas que você se apega, vai rápido. Eu ouvi essa semana de um senhor dizendo assim, cara, não valeu a pena. Não valeu a pena. Que triste. Passar a vida e dizer que a vida não valeu a pena. Aquilo que eu fiz não valeu a pena. Foi um sopro que levou. O desejo de Deus queria que o povo de Israel olhasse e visse no que eles estavam se transformando. Meu irmão, minha irmã, quando você vira as costas para Deus, Deus vai colocar um mal-estar em você, para você começar a ver no que você está se transformando. O pecado transforma as pessoas, o pecado tira as pessoas da seriedade, o pecado rouba, e as pessoas vão se transformando. Monstro. O caso da menina aí que foi violentada, e quantos outros casos. Semana encontraram uma mulher esquartejada dentro de uma mala, enterrada dentro de casa. Monstros. É isso que as pessoas estão se tornando. Monstros. Por causa do pecado. Essa é a sociedade que estamos. E Deus está chamando aquele povo, chamando o povo de Israel, para ele olhar para ele e dizer assim, olha que vocês estão, no que vocês estão se transformando. Olha bem. Mas veja agora a parte B do verso 13, que coisa extraordinária. A parte B diz assim, mas, eu dou graças a Deus porque na Bíblia tem esse mas o que confia em mim possuirá a terra e herdarão o meu santo monte. Ele está prometendo, é o Deus de promessa, mas todo aquele que confia em mim herdará. Graça e consolo do Senhor traz renovação espiritual. Você quer ser renovado espiritualmente? Experimente a graça. Graça de Deus. Sabe como a graça de Deus se manifesta? Em trabalhar material podre. A graça de Deus se manifesta em Deus trabalhar em material podre. Nesse material podre. Isso é graça de Deus. A graça de Deus se manifesta em trabalhar em material podre. Graça de Deus é trabalhar com quem não presta. Isso é graça. Isso é graça, Fernanda. Trabalhar com quem não presta. Porque aí veio o que é graça.
Quem já bateu o carro aí? Lúcio, quem mais? David? Hã? Quem mais? Quem já bateu o carro aí? Faz assim. Ó. Isaías, estragou muito o carro? Hã? Mas aí você mandou um martelinho de ouro, né? Não? Por quê? Sabe qual é a ideia? Você é um amassadinho na lataria, você vai no martelinho de ouro, arruma. Graça é quando o chassi está estragado. Dá para arrumar o chassi? Hã? Dá trabalho, não dá? Hein, Lúcio? Tem que puxar, tem umas outras ferramentas. Ciborgue, o que mais? Tem mais outras coisas. Não é isso? É isso. Graça é isso. Você, quando não conhecia o Senhor Jesus, você era o chassi arrebentado. E sabe o que Deus foi fazendo com você? Pegou você e foi arrumando esse chassi paulatinamente. E ainda Ele continua arrumando. E só vai terminar de arrumar quando? Quando você chegar na glória. E por isso é o processo de santificação. Você era podre. E Ele vai refazendo essa podridão. Você era material estragado. Mas Ele foi refazendo. As garantias do favor e da amizade de Deus são geralmente expressas dessa maneira. Trabalhar em material podre. É aí que eu vejo o que é favor, aí que eu vejo amizades, aí que eu vejo consolo, aí que eu vejo graça em trabalhar material podre. Isaías 49:8 diz, assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, te guardarei e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas. Jesus em Mateus 5:5 ele fala que os mansos herdarão a terra. O material podre que Deus vai trabalhando, esse chassi arrebentado, é para desenvolver essa mansidão. Veja o verso 15 do nosso texto. O verso 15 diz assim: olha lá. Porque assim diz o alto e excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar os espíritos dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Olha lá, para tornar vivo. Com quem Deus habita? Olha o texto, com quem Deus habita? O alto e sublime, Ele habita lá. Mas Ele desce aqui para habitar em quem? Naqueles humildes. Contrito, humilde de espírito. Para vivificar, tornar vivo o espírito dos humildes. Para restaurar. Ele mora, Deus mora com as pessoas. E Ele se deleita em morar com os penitentes, com os contritos. Você está chateado? Ótimo! Deus está agindo em sua vida. Sabe, é isso daí, ó. Para que você se torne um contrito, humilde de espírito, para que Ele torne vivo. A filosofia agnóstica dizia que Deus havia comprometido a administração dos negócios das pessoas com os seres inferiores que Ele havia criado. Os epicureus dizem assim, supunham que Deus era tão sublime que não condescendente em observar os assuntos humanos.
Não, o Deus que eu creio, o Deus que você serve, é esse Deus que vem com os contritos de espírito. Humilde aqui é aquele que é quebrantado, é aquele que é quebrado. Humilde aqui é aquele que é esmagado. Humilde aqui é aquele que é espancado, é aquele que é pisoteado. E aqui denota uma alma que é carregada com um senso de pecado e indignidade. Um coração que é, por assim dizer, esmagado sob o peso da culpa e que se inclina para baixo. Senhor, eu sou esse chassi arrebentado, eu sou esse material podre, eu sou essa tranqueira, eu estou estragado. É esse Deus que vem. O Salmo 34:18 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Deus não está perto de quem tem o coração orgulhoso. Deus está perto de quem tem o coração quebrantado. É interessante que o texto, no verso 15, diz: reviver os espíritos dos abatidos, apoiá-los, confortá-los em meio às suas aflições, em meio às angústias, em qualquer tipo de circunstância. Querido, querida, quando você age em submissão a Deus, sua entrega, sua rendição possibilita uma renovação espiritual. E a promessa se cumpre. Veja o verso 18 e 19 do texto de Jeremias, de Isaías, por favor. 18. Tenho visto, olha a expressão, Deus está dizendo assim: eu tenho olhado para você, eu tenho visto o seu caminho, mas eu vou te sarar, também vou te guiar, e vou tornar a dar para você consolação, a Ele e aos que o planteiam. Promessa. Veja o 19. Eu crio o fruto dos lábios, paz, paz, para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor, eu o sararei. Isso é promessa. Amém? Sabe, Deus quer te sarar. Está péssimo? Estou péssimo, Deus quer te sarar. Estou mal, estou deprê, Deus quer te sarar. Estou em angústia, Deus quer te sarar. Agora, você quer que Ele sare? Eu vi os seus caminhos. Eu vi o caminho de pecado que você tirava. A ideia é que Deus viu como o seu povo estava propenso a pecar e que agora Ele se interpôs e corrigiu a sua propensão a pecar contra Ele, removeu deles os julgamentos que lhes foram trazidos em consequência do seu crime. Eu vou curar você, eu o perdoarei, eu o restaurarei. Meu irmão, isso é grande demais. Não é curar fisicamente, é curar nossa alma. Deus quer curar, Deus quer me perdoar, Deus quer me restaurar, Deus quer me tornar vivo. O pecado nas Escrituras é frequentemente representado como uma doença, e o perdão e a salvação como a cura da doença. Por isso a gente precisa se arrepender. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6. Graça é o poder para mudar. Graça é Deus restaurando material podre. Graça é Deus reformando aquilo que era lixo. E Deus faz. Eu sararei, eu sararei. Voltem, filhos rebeldes, e eu os curarei de sua rebeldia. Sim, nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. Jeremias 3:22. Este é o apelo de Deus para cada um de nós. Voltem. Está longe? Volte.
Não seja rebelde como o povo de Israel estava sendo, mas volte. Se eu faço determinadas coisas, muitas vezes, aquilo acaba se tornando um hábito. Se você começou a entrar no pecado e a pecar várias vezes, aquilo vai se tornar um hábito. O salmista diz que é o som das suas quedas d'águas profundas. Pensamentos geram atos. As ações viram hábitos. Os hábitos vividos por muitos anos viram vícios. Vícios vividos durante anos viram a sua natureza, com o caráter corrompido. E nós vivemos numa sociedade decadente porque os hábitos têm transformado a natureza das pessoas. Deus, esse Deus que Isaías fala, esse Deus que estamos pregando, Deus quer conceder vitória para você. E você só terá vitória se olhar para Deus com a graça. Você era material podre, você não prestava para nada, mas Deus com graça pegou e transformou. Você era aquele chassi todo arrebentado, que ia para o ferro velho, mas Deus disse, eu vou restaurar você. E com o tempo Ele foi restaurando, e com o tempo Ele vai restaurando, para que você experimente a graça de Deus. Que Deus os abençoe. Amém? Amém? Peterson vai cantar para a gente, e depois nós vamos para o memorial da ceia. Graça e paz, irmãos. Louvaram o hino ao Senhor, que diz que por amor Ele deixou o seu lar real, para com seu sacrifício nos conceder salvação. Fazê-lo usar coroa tal. Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou seu lar real. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá que usá-la outra vez.
desiste facilmente. Ele quer fazer usar coroa tal, mas tenha isso sempre em sua mente. No Calvário o bem venceu o mal. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá que usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá que usá-la outra vez. 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 A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá que usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá que usá-la outra vez. E jamais terá que usá-la outra vez. E jamais terá que usá-la outra vez. Louvado seja Deus. Amém. Obrigado, Peterson. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, reunido com os discípulos, e ele vai celebrar a ceia. Ele senta com os discípulos, como lemos no início do culto. Esse é um momento muito legal na nossa vida, quando a gente tem a oportunidade de renovar nossa aliança com Ele. Renovar a nossa aliança com Jesus. Sabe, Ele fez uma aliança naquela cruz, uma aliança comigo. E toda vez que eu pego o pão, o cálice, eu vejo essa aliança sendo renovada. Ele dizendo assim, eu quero renovar essa aliança com você. E é uma oportunidade que a gente tem de estar renovando com Ele. Dizendo, Senhor, eu quero renovar. Eu quero renovar para que eu não perca a consciência de que esse material podre que eu era, o Senhor transformou em ouro fino, ouro puro como o ouro de Ofir. Aquele chassi todo arrebentado que era só para ir para o ferro velho, o Senhor pegou e fez algo extraordinário e continua fazendo.
e só vai terminar quando o Senhor Jesus voltar. Que privilégio a gente tem de renovar essa aliança. Que privilégio a gente tem de poder participar desse momento. E nós lemos que Jesus pegou um pão, partiu o pão, e disse: olha, esse pão é o símbolo do meu corpo, que eu estou partindo por vocês. Eu quero renovar um pacto de aliança com você. Eu quero renovar um pacto eterno com você. Ele parte o pão, diz: olha esse pão, olha sempre, pega esse pão, não esqueça disso. É um pacto que eu faço de renovar diariamente a sua vida. Você era material estragado, mas naquela cruz, meu corpo partido foi para que você não ficasse mais estragado, para que você não fosse mais para o ferro velho sem utilidade. Mas eu quero restaurar. Depois de pegar o pão, ele pega um cálice e diz que esse cálice tinha um significado tremendo. Esse cálice tinha o significado de um sangue, o sangue derramado naquela cruz. É interessante, voltando à coisa do chassi, aquele chassi que não prestava para nada, que foi sendo restaurado, e agora ele recebe um trato tremendo. Aquele carro que não prestava estava lá no fundo do lodaçal, vem na mão de um especialista e é transformado. Você é esse carro transformado. E esse sangue é a pintura nova que você recebe na sua vida, para uma vida abundante. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância, vida eterna. Eu o sararei, eu te ajudarei, eu estarei com você o tempo todo. Eu sou o Deus da promessa. E Ele prometeu que estaria conosco, mas Ele prometeu também: eu vou voltar. Vou voltar, porque é uma promessa de Jesus para comigo e para com você. Ele vai voltar. Que bênção. Que bênção. E Ele quer restaurar a nossa comunhão com Ele. Graça, graça, graça de Deus, para que você tenha paz, paz. Experimentar o sarar de Deus. Então você tem aí na sua frente o copinho, com o pão, com o cálice. Se alguém não tem ainda, levanta a mão que todos têm? Todos têm? Amém? Todos? Então você vai pegar o pão. Pega o pãozinho. Jesus pegou o pão e disse: este pão é o símbolo do meu corpo, que é partido em favor de vocês. Comamos do pão que simboliza o corpo de Jesus. Comamos. Em seguida, Jesus pegou o cálice, disse que esse cálice simbolizava o sangue dele, para que você pudesse experimentar a purificação. Sem derramamento de sangue não há purificação. Sem derramamento de sangue não há santificação. Ele disse: bebam dele todos, bebam sempre em memória de mim. Bebamos em memória de Jesus. Onde está o teu poder de ferir a morte? Estávamos mortos, mas Jesus Cristo
nos fez viver novamente. Não morreremos mais. Morte, você está vencida. Morte, você está desarmada. Morte, nós estamos em Cristo fora do seu alcance. Não tememos mais as tuas maldades, morte. Sabe por que, morte? Porque cremos em Jesus Cristo, que ressuscitou e que vive para sempre. Não somos mais prisioneiros, morte. Não estamos mais presos. Não estamos mais algemados. Não estamos mais acorrentados. Sabe por que, morte? Jesus Cristo quebrou as cadeias. Jesus Cristo levou o cativeiro cativo para sempre. E nós estamos libertos, sarados, curados pelo Deus eterno. Onde está a morte? Onde está o teu ferrão? Não é mais. Sabe por quê? Porque Jesus levou naquela cruz e te deu vida. E você pode dar um glória a Deus, porque você tem vida. Amém? Dê um glória a Deus a Jesus. Porque você não é mais escravo. Porque você não está mais preso. Você não está mais acorrentado. Você não é mais fracasso. Você não é mais madeira podre. Você não é mais chassi estourado. Você é de Jesus. Porque Ele te libertou. Amém? Deus abençoe. Vamos cantar com eles para a gente orar encerrando. Essa canção, esse cântico ele é novo, né? A Soninha da Libras, ela fez a apresentação dela. Eu achei bem propício para nós cantarmos ela. Fique em oração, fique à vontade, em pé ou sentado. O importante é receber a mensagem. Amém? Posso falar contigo, sei que escutas quando eu dobro os meus joelhos. Me aproximo quando dobro os meus joelhos. Eu acesso que há em mim o caminho para ti. Em tua sala eu me achego. Eu só quero te adorar. Eu só quero te adorar. Quando eu oro eu te vejo e tenho acesso ao aproximo, me sinto perto quando eu
acesso que há em mim, o caminho para ti. Em tua sala eu me achego. Eu não quero mais voltar, eu só quero te adorar. Quando eu oro eu te vejo e tenho acesso ao Amém. Vamos ficar de pé para a gente orar, gente? Você recebe a palavra que foi ministrada essa noite? Aplique a tua vida. Não faça como o povo de Israel na rebeldia. Eu te sararei. É a promessa de Deus. Para Ele sarar, a gente tem que se render. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos cânticos. Obrigado pela celebração dessa noite. Pai, muito obrigado porque o Senhor é o Deus que sara. Porque a tua promessa. Obrigado a Deus porque nós éramos material podre. Obrigado porque nós éramos coisa estragada. E o Senhor pegou e transformou. Louvado seja o Senhor. Pai, não permita que nós tenhamos um coração rebelde. Não permita, ó Deus, que nós façamos como o povo de Israel que virou as costas ao Senhor e foi servir a outros deuses. Foi tirando da vida aquilo que era precioso, que eram as tuas leis, e foram colocando outros memoriais na vida. Corrija, Senhor. E sempre que nós estivermos tocados pelo Senhor, sabemos que o Senhor virá ao nosso encontro para sarar a nossa vida. Que da nossa boca não saiam blasfêmias, que da nossa boca não saiam palavras torpes, mas que da nossa boca saiam palavras que glorifiquem e exaltem teu nome. Obrigado a Deus por esse momento do memorial, porque nós renovamos um pacto com o Senhor, pacto de amor ao Senhor, pacto de rendição ao Senhor, pacto de servir ao Senhor, pacto de ter o Senhor como o único Senhor da nossa vida. E que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Jesus Cristo o Senhor, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre a tua vida, hoje e todos os dias, que o Senhor conceder vida a você, para a glória dEle e para a honra dEle, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Sente-se que eu vou lá na porta, dar uma cotovelada, né? É o único jeito, não pode dar abraço. Vamos nessa, meninos. aproximo e sinto perto quando eu dobro
tua sala eu me achego. Eu não quero mais voltar, eu só quero te adorar. Quando eu olho eu te vejo e tenho acesso ao Pai. Eu acesso que há em mim, o caminho para ti. Em vossa